Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Olá, hoje é terça-feira, dia 2 de abril de 2024 e o Bem Viver está no ar. Eu sou Afonso Bezerra e sigo por aqui pela próxima hora, trazendo um programa feito com muito carinho pela equipe do Brasil de Fato, especialmente para você que nos ouve aí diariamente, e nos acompanha pelas ondas do rádio e também pela internet. Vamos conferir os destaques de hoje? Neste Dia Mundial da Conscientização sobre Autismo, destacamos um trecho da conversa com Alexandre Mapurunga, diretor da Associação Brasileira para a Ação por Direitos das Pessoas Autistas. Que país é este? É o tema da mostra de Jorge Bodansky, em exposição no Instituto Moreira Salles, em São Paulo. O fotógrafo e cineasta conversou com o Brasil de Fato sobre a sua experiência e o foco da mostra, que é a ditadura militar brasileira. Investigados do 8 de janeiro são alvo de escrachos no marco dos 60 anos do golpe militar. Manifesto assinado por pesquisadores da Embrapa denuncia projeto que busca alterar a lei de proteção da vegetação nativa. Esses e outros assuntos você acompanha a partir de agora. E no dia 2 de abril é celebrado o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. A data foi instituída em 2007 pela Organização das Nações Unidas, a ONU, com o objetivo de promover e ampliar o conhecimento sobre o espectro autista e as necessidades e os direitos das pessoas com TEA, a sigla para transtorno do espectro autista. E para contribuir com o objetivo da data de hoje, que é promover o conhecimento sobre o assunto, a produção do Brasil de Fato separou um trechinho da entrevista com Alexandre Mapurunga, que é diretor técnico da Abraça, a Associação Brasileira para a Ação por Direitos das Pessoas Autistas. Ele conversou com Francisco Barbosa, o nosso colega do BDF lá no Ceará. Vamos ouvir. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Alexandre. Tudo bom? Muito prazer estar com você. Eu queria começar a nossa conversa pedindo para você falar para a gente um pouco o que é o autismo. Bem, Francisco, o autismo ele é considerado uma diferença neurológica, uma neurodivergência a partir do paradigma da neurodiversidade, que acontece com pessoas e que, em função das características, vamos dizer, que essas pessoas têm, elas apresentam, vamos dizer, elas sentem o mundo, aprendem e se desenvolvem de uma maneira, vamos dizer assim, diferente, então hoje está se chamando de um desenvolvimento atípico, O autismo ele é considerado também uma deficiência, não por conta dessas características, mas por conta das barreiras e dos preconceitos que são impostos às pessoas que são neurodivergentes, que são as pessoas autistas. Então, nesse sentido, o autismo ele tem algumas características comuns, Algumas pessoas têm essas características, A gente pode dizer assim, o apego à rotina, a questão sensorial, essas questões. E por conta que a nossa sociedade ela foi construída privilegiando determinado tipo de cérebro e de mentalidade, essas pessoas acabam sendo excluídas de diversos contextos, passando por uma série de privações, inclusive no contexto escolar, falta de apoio, de atendimento multidisciplinar e por aí vai. Você falou de preconceitos, Aí eu queria saber sobre esses preconceitos e tabus a respeito sobre o autismo. Ainda existem muitos tabus relacionados ao autismo, a ser uma pessoa com deficiência, Eu, por exemplo, tenho um diagnóstico tardio como pessoa autista, e esses tabus envolvem, por exemplo, você imaginar, inclusive é muito dito isso, que pessoas autistas são anjinhos, Tem até aquela expressão anjo azul. Isso implica que a pessoa não desenvolve, vamos dizer, sua autonomia, sua sexualidade, às vezes não tem capacidade
trabalhar, de ter uma vida, vamos dizer, com autonomia, e isso está implicado a partir de um preconceito que a gente denomina de capacitismo, que tem a ver com essa, vamos dizer assim, com essa imposição de uma normalidade que a nossa sociedade tem. Então, como a pessoa ela é diferente, ela acaba sendo prejudicada sem os apoios que a gente de fato necessita, entendeu? Então, hoje em dia, as pessoas autistas elas passam por esses tipos de situação, né? Quer dizer, há uma visão, né? A própria visão que se tem do autismo ainda, apesar de estar melhorando, ainda é uma visão muito estigmatizada, e por conta dessa visão estigmatizada, você tem dificuldades de se recorrer aos apoios no ambiente de trabalho, na escola, e da sociedade oferecer, vamos dizer assim, um acolhimento que nós precisamos. Também tem uma outra situação que também é decorrente disso, que as pessoas autistas, elas não são só autistas, né? Ninguém é só uma coisa na vida. Você é uma pessoa autista, você também é mulher, você também é preto, você também tem uma orientação sexual. E aí, essas condições, se elas se interseccionam, ou seja, se você é uma pessoa autista e você é uma pessoa, e aí tem uma condição de ser trans, isso vai ter vamos dizer, uma intersecção que vai além da transfobia, você vai sofrer o capacitismo, e isso vai afetar a sua vida de uma maneira muito mais potente, né? Assim, vai ampliar o preconceito que você sofre. E quais são os caminhos que a sociedade, né, como um todo, pode tomar para reverter essas situações? Olha, eu acho que a nossa sociedade ela tem caminhado assim, a gente tem dispositivos como a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão, a luta pelo protagonismo das próprias pessoas autistas. A gente tem caminhado para este reconhecimento cada vez maior da cidadania das pessoas autistas e do direito de viver e ser incluído na comunidade, né? Por exemplo, hoje em dia não se questiona mais se uma pessoa autista deve ou não estar na escola, né? Mas há um tempo atrás, você podia simplesmente não aceitar aquela pessoa na escola porque ela era autista. Hoje em dia todo mundo sabe que isso é uma situação horrível, apesar da escola não dar os apoios que a pessoa precisa lá dentro. Hoje não se pode excluir simplesmente porque ela é uma pessoa autista. Então a gente ainda tem muito o que fazer, muito o que avançar, mas a gente já avançou bastante. A gente não tem mais aquelas pessoas vivendo, quer dizer, ainda deve existir, né? Mas não estão mais vivendo predominantemente no fundo do quintal, no fundo de uma rede, né? A gente tem o direito a recorrer às políticas públicas, e eu acho que é isso que a gente deve fazer, né? Consciência de que aquela pessoa tem não é por você ser autista que você tem nenhum direito a menos, você tem todo o direito que todo cidadão tem de ter acesso a todas as políticas públicas. Mas eu não consigo fazer isso, então eu preciso de um apoio, né, que é para ter esse mesmo direito que os outros. Autista não tem direito a mais nem direito a menos, ele tem o mesmo direito que todas as pessoas, e ele pode precisar de algum apoio para exercer esse direito que é de todos. Você citou na sua fala um exemplo das escolas, né, que há um tempo atrás não aceitava esse aluno. Quando você fala algum tempo atrás, é muito tempo atrás ou é algo recente? Não, veja, ainda a gente algum tempo atrás, vamos dizer assim, até 2015, a gente não tinha uma lei que punia muito claramente as escolas que negavam a matrícula. Em 2015, a gente teve a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, já era proibido, já tinha, desde 1989, já tinha uma lei que dizia que era proibido, mas não acontecia nada. Aí, com a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, em 2007, a Política Nacional de Educação Inclusiva, de 2008, e a Lei Brasileira de Inclusão, de 2015,
isso ficou claro que a escola nem pode negar, nem pode cobrar valor extra, né, para quem é pessoa com deficiência. Você está entendendo? E ela tem que oferecer os apoios, todos os apoios, porque não adianta só aceitar a pessoa entre, ela tem que garantir todo o apoio para, então, se a pessoa precisa de um acompanhante de sala, ou se precisa fazer uma adaptação, isso não é obrigação da família dar, é obrigação da escola garantir que ela vai dar aula para todos os alunos, né? Então, vamos dizer, na minha época, assim, antes, na década de 90, no início dos anos 2000, uma escola podia simplesmente negar e dizer que esse aluno não tem capacidade de estudar aqui. Isso estava, inclusive, no texto da LDB. Esse aluno não tem condição de estudar aqui, então ele vai para uma escola especial segregada. Hoje em dia, isso é proibido. Isso é contra a convenção, isso é contra a LBI, e isso é uma forma de segregação. Então, isso não pode mais acontecer. Então, é um direito de todo estudante, de toda criança, de todo adolescente, estudar no mesmo ambiente inclusive e ter os apoios que precisa para lá conviver. E esse papo está completo no site do Brasil de Fato. Você pode conferir lá no www.brasildefato.com.br e acessar o conteúdo dessa entrevista lá na janelinha, na aba de podcasts. O Brasil de Fato Entrevista é um podcast semanal que aborda temas da atualidade e vai ao ar toda sexta-feira, produzido pelos nossos companheiros e companheiras do Brasil de Fato no Ceará. Oi pessoal, eu sou Rosana Fernandes, da Coordenação Política Pedagógica da Escola Nacional Florestan Fernandes, e hoje eu tenho um convite especial para você. A Escola Nacional Florestan Fernandes precisa do seu apoio para continuar promovendo a formação política da classe trabalhadora. Desde 2005, mais de 40 mil pessoas do Brasil e do mundo já passaram pela Escola Nacional, que continua existindo por meio da solidariedade dos movimentos populares e associados que contribuem com esse projeto. Conheça o trabalho e seja um amigo da Escola Nacional Florestan Fernandes. Acesse www.amigosenff.org.br e saiba mais. A gente segue o programa de hoje falando agora sobre a mostra Que País é Esse?, que reúne os registros fotográficos de Jorge Bodansky no período da ditadura militar brasileira. Bodansky é cineasta e fotógrafo e um dos responsáveis pela renovação do cinema brasileiro, ao incorporar nas suas criações uma mistura entre documentário e ficção. O nosso colega Lucas Weber teve o prazer de entrevistar Jorge Bodansky para falar sobre a mostra e a sua carreira, que já acumula anos de muita experiência. Vamos conferir. Brasil, o Regimento Sampaio, o grupo... Futuro interrompido. 60 anos do golpe no Brasil. Antes de tudo, Jorge, eu quero te agradecer profundamente, eu, em nome do Brasil de Fato também, dizer que é uma honra poder conversar contigo, um prazer enorme poder saber um pouquinho dessa tua obra, de toda essa contribuição que tu tem, principalmente para o cinema nacional, mas para todo o pensamento brasileiro. É uma honra poder estar falando contigo. Obrigado pela disponibilidade. Bom, para mim também é um prazer muito grande falar com você. Obrigado, Jorge. Bom, para começar a nossa entrevista, eu acho que ia ser bacana primeiro exaltar, assim, que você pode ser considerado o principal, um dos principais documentaristas da Amazônia. Evidentemente que existem outros grandes nomes dentro da área. Eu até quero que tu compartilhe um pouco dos documentaristas, cineastas regionais que você conheceu na Amazônia nessas suas décadas de atuação, mas acho difícil encontrar alguém que tenha 50 anos ou quase 50 anos de atuação dentro dessa região, trabalhando, documentando e produzindo tanto material. Afinal, em 1974 foi lançado Iracema, uma transamazônica, considerado
considerado um símbolo do cinema nacional, e agora, esse ano, você chega com mais uma produção, Amazônia, a Nova Minamata. Eu queria, claro, que no meio de tudo isso tem tantas outras produções que você fez justamente na Amazônia, em outras regiões, recheando ainda mais esse seu portfólio, mas o que eu queria trazer para abrir essa entrevista, Jorge, eu queria que você comentasse se nesses 50 anos a Amazônia mudou a sua forma de ver o mundo e se você mudou a forma de ver a Amazônia. Olha, é uma pergunta complexa, né? A minha forma de ver o mundo, claro que mudou. A gente passa o tempo, a gente vai ficando mais experiente, vai vendo as coisas de outras maneiras. Mas, basicamente, não há uma mudança assim profunda nessa história, né? Em relação à Amazônia, também é mais ou menos igual, porque o que eu mostrei nos meus primeiros trabalhos na Amazônia, infelizmente eles continuam muito atuais, porque todos os problemas colocados neles continuam, e continuam até de uma maneira mais intensa, maior, né? Então, é difícil dizer o que mudou. Talvez o que tenha mudado, que eu percebi mais, é a organização da sociedade civil. Quer dizer, realmente ela hoje está bem mais organizada, mais estruturada do que estava nos anos 70, 80. Né? Já havia organizações da igreja e outros, mas hoje qualquer comunidade que você vai, seja indígena, ribeirinha ou quilombola, ela está organizada, ela tem representatividade, ela tem uma posição do que ela quer, entende? Então isso é um fato não tão novo assim, mas é uma mudança muito grande em relação à política da Amazônia. Jorge, outra coisa que eu acho curioso, fazendo esse recorte de 50 anos, basicamente, desses teus trabalhos dentro da Amazônia, é que esse teu trabalho de estreia na região, que a gente estava falando, Iracema, mais recentemente você teve, acho que em 2019, 2018, uma série documental que se chama Transamazônica, uma estrada para o passado. Eu queria que você comentasse por que você acredita que nesses quase 50 anos que existe essa denúncia contra a Transamazônica, de todas as dificuldades que ela levou para a região, todos os problemas, adversidades, como é realmente uma obra que tende ao impossível, por que nesses 50 anos se passaram e ainda existe uma mentalidade parecida ou similar que você denuncia de forma semelhante nesses dois trabalhos de 45 anos de diferença, mais ou menos? Porque é o seguinte, o projeto para a ocupação da Amazônia, se a gente pode chamar assim, ele não mudou. Quer dizer, aquilo que os militares começaram a fazer nos anos 70, com a construção da Transamazônica, Belém-Brasília, e os primeiros projetos de barragens, continua igualzinho. Né? Entra governo, sai governo, mas a maneira de se ocupar da Amazônia, essencialmente, é a mesma. Então, isso é o que eu observo, vamos dizer, porque as coisas não mudam. Não mudam porque elas são tratadas da mesma maneira. Então, se você não muda a sua posição em relação à ocupação da Amazônia, mas também não vai mudar a maneira dela ser ocupada. Essa é a primeira coisa importante que eu observo. Né? Não tem um projeto diferenciado, não tem um projeto que realmente leve em conta a população local e que pensa no futuro, que tenha uma sustentabilidade consequente. Na realidade, isso não tem. Continua do mesmo jeito, abrem-se estradas do mesmo jeito, se ocupam as coisas também do mesmo jeito, sem nenhum plano, sem nenhum projeto, se constroem as hidrelétricas também desnecessariamente, sem plano, sem projeto. Isso está continuando, continuou sempre, nunca parou. Agora, Jorge, juntando um pouquinho dessa tua resposta de agora com a pergunta anterior, eu queria te fazer uma provocação se talvez a gente esteja num grande momento, num momento de diferenciação, de virada de página, à medida que a gente vê a consolidação dessas organizações civis, as comunidades indígenas, comunidades ribeirinhas, conseguindo ter uma presença, fazendo atuações por conta própria, de forma autônoma, e em paralelo também dentro da política institucional, podemos dizer assim, né? Acabamos de passar pelo primeiro turno, onde a gente teve a efetivação do que está sendo considerado como a bancada do COCAR, com a eleição tanto da Sônia Guajajara como também da Célia Chacriabá, além delas também a Joênia Wapichana concluiu o mandato agora, então a gente começa a ter uma presença de indígenas e indígenas também militantes, envolvidos numa causa. Você consegue ver isso talvez como um ponto de esperança para essa virada de página, que mude, que faça com que os próximos 50 anos sejam diferentes desses 50 que você estava comentando até agora? Não, eu acho extremamente importante ter essas lideranças indígenas presentes no Congresso. A gente tinha um ou outro nome anteriormente, agora a gente tem quase que uma bancada mesmo, né? Mas eu acho o seguinte, a política brasileira não mudou, ao contrário, né? Quer dizer, nós temos hoje um Congresso extremamente hostil a todas as formas
racionais de ocupar a Amazônia. Então, não sei se essa bancada vai ter força para poder fazer uma mudança. Ela pode ter força para discutir, para paralisar algumas coisas, retardar outras, mas eu não vejo condições para uma mudança, não, porque a sociedade não quer e não está preparada para isso. Agora, avançando um pouquinho mais na nossa entrevista, eu queria falar sobre esse seu novo filme que vai ser lançado agora, nesse mês, pelo menos aqui dentro de São Paulo, em outras partes do Brasil, a gente pode ver como que ele vai chegar, seja pelo streaming ou pelo circuito nacional. Ele fala sobre o garimpo, né? Um problema que não é novo, é uma coisa antiga, mas sem dúvida, da maneira que a gente está vendo agora, ele está atingindo níveis extremamente alarmantes, como nunca antes foi visto. Recentemente, um relatório do MAP Biomas mostrou que o garimpo hoje já supera a mineração tradicional na Amazônia. Essa atividade cresceu mais de 600% nos últimos 10 anos, isso só se falando dentro de terras indígenas. E é isso que você retrata em Amazônia, a Nova Minamata. O documentário usa como referência, logo no título, um desastre socioambiental causado nessa cidade japonesa, Minamata, na década de 50, quando houve uma grande contaminação em massa por mercúrio após o vazamento de uma grande empresa da região. E aí agora você traz esse paralelo também com quase 50, 60 anos de diferença. Eu queria que você apresentasse um pouquinho mais esse documentário, de onde surgiu essa ideia de fazer a conexão entre esses dois casos, e é um pouquinho da expectativa também do impacto que você espera desse filme quando ele for lançado oficialmente aqui no Brasil. A gente enxerga essa questão do mercúrio, a contaminação por mercúrio de praticamente todos os rios da Amazônia, e particularmente do rio Tapajós, como uma ponta do iceberg de todos os problemas. Né? Através da questão do mercúrio, você chega a toda a base dos grandes problemas da Amazônia. A comparação com Minamata, quem chamou atenção para isso foi um médico de Santarém, Dr. Eric Jennings, e que estava lá numa reunião que eu estava presente também, de caciques mundurucus na Transamazônica, quando a gente fez justamente essa série, Transamazônica, uma estrada para o passado. E eu perguntei o que o médico está fazendo aí. E ele disse, olha, eu vim aqui porque houve uma demanda muito grande de cadeira de rodas para crianças. Então eu vim ver o que está acontecendo. E a gente constatou que há já uma presença muito grande de mercúrio no sangue dessas crianças. E aí ele me chamou a atenção, olha, então os sintomas que a gente está observando aqui são absolutamente os mesmos que aconteceram na cidade de Minamata, uma pequena cidade de pescadores no sul do Japão, que nos anos 50 uma indústria química de fabricação de plásticos derramou mercúrio no fundo da baía, e era um mercúrio, uma quantidade muito grande, então os sintomas apareceram muito rápidos, e naquela época não se fazia essa associação dos problemas neurológicos causados pelo mercúrio com o próprio mercúrio. Mas foi uma luta de 30 anos no Japão, que os japoneses conseguiram provar que é o mercúrio o causador dessas doenças, e que, com uma luta política para fechar a fábrica, conseguiram isso, e de serem indenizados e receberem tratamento hospitalar. Como lá foi muito rápido, né, as coisas foram muito visíveis. E aqui as quantidades de mercúrio são menores, porque são jogadas no rio, esse deposita no fundo do rio, os peixes se alimentam dos micro-organismos do fundo do rio, e o mercúrio se transforma no fundo do rio por ação de bactérias e metilmercúrio, que é extremamente venenoso, e as pessoas absorvem esse mercúrio através do peixe, né? O que é mais grave nessa história é que as mulheres passam para o feto a contaminação do mercúrio. Então, essas crianças já nascem contaminadas, né? Os efeitos são muito lentos, levam muitos e muitos anos para aparecer, as pessoas não acreditam, porque não é uma coisa assim tão visível, as pessoas dificilmente têm uma ideia da gravidade e da seriedade do problema, porque esses problemas neurológicos são irreversíveis, né? Afetam o raciocínio, principalmente afetam o andar. Então, toda uma geração que está surgindo na Amazônia, prejudicada, vamos dizer, em função da existência desse mercúrio, que não é só na beira do rio, esses peixes são vendidos às cidades também, né? E o problema é tão complexo, porque digamos que você consiga reter o uso do mercúrio na bacia amazônica brasileira, mas as águas já vêm contaminadas dos países vizinhos, né? Peru, Equador, Colômbia,
Bolívia, Venezuela, Guianas, todos esses países têm garimpo também, muito parecido com o Brasil. Sujam a água e essa água já entra contaminada na Amazônia brasileira. Então é um problema que só dá para encarar esse problema, consequentemente, se for uma coisa panamazônica. O pessoal no Japão conseguiu, na ONU, a Convenção de Minamata, que é assinada por cento e tantos países, o Brasil também é signatário, onde os países se comprometem a deixar de utilizar o mercúrio até 2030. Vamos ver o que acontece, né? É muito complicado porque, como o ouro se tornou muito rentável, hoje o narcotráfico, ele aplica no ouro. Quer dizer, a extração de ouro não é mais feita individualmente, manualmente, é feita com grandes máquinas que são muito caras. O transporte é caro, a manutenção dessas máquinas é caro, o combustível é caro, então ele precisa de um financiamento, de um grande financiamento. E esse financiamento hoje está na mão das milícias, né, e dos narcotraficantes, justamente pela ausência do Estado. Como você descreveu muito bem, é um problema extremamente complexo. Acho que essa expressão da ponta do iceberg acaba sintetizando tudo que você trouxe, que realmente é uma rede que não basta simplesmente combater ali a atividade que está acontecendo presencialmente no Rio Tapajós, que foi a região que você documentou, mas pensar no problema como um todo. E talvez um dos pontos mais graves é que a gente viu que no Japão demoraram-se anos para se conseguir constatar e buscar esse acordo para que fosse, enfim, estancado e colocado os pingos no i da situação e responsabilizado as pessoas. Você teme que nessa situação a gente também precise chegar no nível alarmante, onde veja talvez mortes em massa, que nem aconteceu em Minamata, para as pessoas se conscientizarem da ameaça que significa o garimpo na Amazônia? Bom, se nada for feito, com certeza vai acontecer isso, né? Daí a comparação, né, com Minamata, né? Tá tudo visível, né? Está se repetindo aqui o que aconteceu lá, só numa dimensão muito maior. Lá era uma baía e aqui você tem uma região continental, né? Mas tem outro paralelo interessante. Eles lá conseguiram, se uniram e é uma luta política muito grande que eles fizeram, né? E durante esse processo, a vila de Minamata estava dividida. Havia aqueles que queriam a fábrica porque gerava emprego e renda, e os que tinham consciência dos estragos que não queriam. A mesma coisa acontece aqui. Você tem hoje, vamos dizer, por parte da população, até da população indígena, uma parte muito grande que quer o garimpo, porque eles ganham dinheiro com o garimpo, né? O garimpo traz benesses para eles, dinheiro, telefone celular, carros. Então os índios hoje estão muito divididos, entende? Em relação, foram cooptados pelos garimpeiros, né? Então fica complicado, né? E nós filmamos no Japão e entrevistamos as pessoas, esses líderes políticos no Japão, que hoje já são mais velhos, ou os filhos deles, que passaram um recado para as lideranças no Rio Tapajós, né? Então foi muito bacana essa troca de mensagens entre os japoneses e as lideranças brasileiras para eles terem, vamos dizer, uma ideia. E também os japoneses se solidarizaram muito, né, com a situação que está acontecendo no Brasil. Bodansky, agora para encerrar nossa entrevista, eu queria só que você comentasse um pouquinho do que você ainda planeja. Claro que depois de uma grande produção, a vontade é que ela repercuta o máximo possível, chegue em todos os locais, que atinja o público e cause reflexões, mas eu queria saber um pouco se você tem visto realmente como esse talvez o maior desafio da sua carreira, retratar o garimpo na Amazônia, ou se você já planeja outros desafios dentro ou fora da região amazônica. Não, desafios a gente planeja sempre, né? Tem muitos projetos. Um cineasta independente, se não tiver... A gente sempre fala assim, se você tem 9 projetos, você não tem nenhum. Se você tem 10, você tem um, né? Então, tem muitos projetos sendo preparados aí, não sei quais vão vingar, quais não vão. Mas eu acho que, nesse momento, o maior desafio é realmente fazer com que esse filme chegue às populações, não só lá da Amazônia, mas também no Brasil todo, para que as pessoas comecem a ter uma consciência da dimensão desse problema. Não pode ficar parado e não fazer nada, entende? É uma questão assim tão grande e que o filme mostra exatamente isso. Quer dizer, no filme a gente acompanha uma pesquisa já de longa data de uma equipe médica da Fiocruz, onde está provado, vamos dizer, já as consequências dos problemas neurológicos já estão presentes. Então não dá para fingir que não existe, está aí. Tá ótimo.
Queria te agradecer mais uma vez aí pela sua disponibilidade, poder compartilhar com a gente todo esse conhecimento, todos esses anos de experiência se dedicando tão profundamente a esse tema, e agora que se sintetiza em um novo trabalho, que também deve ser exemplar, a gente está super ansioso para poder acompanhar, ver em primeira mão. Agradeço mais uma vez a disponibilidade, viu, Jorge? Tá bom, muito obrigado pela oportunidade de poder falar sobre isso. Muito obrigado. Nós acabamos de conversar com o cineasta, roteirista e fotógrafo brasileiro Jorge Bodansky. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lucas Weber. Brasil, o Regimento Sampaio, o grupo... Futuro interrompido. A ABJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Defende o Estado democrático de direito, a presunção de inocência, o devido processo legal e o acesso à justiça. A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas. Do estudante à juíza, da servidora do sistema de justiça ao defensor público. Juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias. Faça parte da ABJD. Entre no site e associe-se a abjd.org.br. E na manhã de ontem, dia em que marcou os 60 anos do golpe militar, manifestantes foram às ruas de todo o país escrachar os investigados dos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Entre os alvos do escracho estava o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo. A locução é de Douglas Matos. O Movimento Levante Popular da Juventude realizou nesta segunda-feira, data que marcou os 60 anos do golpe militar no país, uma série de escrachos em frente a residências e comitês de políticos e lideranças da extrema-direita. Os alvos escolhidos são investigados por articular, estimular, participar ou financiar os atos golpistas do 8 de janeiro, que culminaram na invasão e depredação dos prédios dos três poderes. Entre eles estão os deputados federais Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, Pedro Lupion, do PP do Paraná, André Fernandes, do PL do Ceará, Clarissa Tércio, do PP de Pernambuco, Nicolete, do União Brasil do Paraná e Silvia Waiapi, do PL do Amapá, além do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, e Antônio Galvão, presidente da AproSoja e um dos financiadores do 8 de janeiro. Os manifestantes levaram cartazes com os dizeres, abre aspas, aqui mora um golpista, por verdade, memória e justiça, fecha aspas. O material também continha os rostos dos denunciados e reproduções da Constituição Federal, com manchas de tintas vermelhas remetendo a sangue. O movimento destacou a relação entre o golpe de 1964 e o 8 de janeiro, como explica Carlos Alberto, da Coordenação Nacional do Levante. Tivemos hoje na frente da casa do Anderson Torres denunciando para os vizinhos deles de que eles vivem com um golpista, com uma pessoa que tentou contra a democracia brasileira. E é importante a gente rememorar isso, porque o Brasil, inclusive hoje, dia 1º, marca 60 anos, do golpe de 64. E é importante que a gente, enquanto jovens lutadores e lutadoras, mantenhamos a memória do que foi esse período nebuloso, esse período obscuro na história brasileira, que foram 21 anos de tortura, assassinato, perseguição política, de censura. Então é importante que a gente não esqueça do que aconteceu nesse período, é importante que a gente lembre para que nunca mais aconteça. O coordenador nacional do Levante também destaca o papel da pressão popular por uma punição a quem atentou contra a democracia brasileira. E é importante também nós cobrarmos hoje que os golpistas sejam julgados, que os golpistas eles sejam condenados, porque em 64 houve a anistia dos golpistas, eles foram anistiados em 79. Em agosto de 79 foi aprovada a anistia. E essa anistia que faz com que a extrema-direita hoje tenha essa sanha pela tentativa de golpe, por romper com o Estado Democrático de Direito. Então, estamos na rua hoje para denunciar e lembrar esse período obscuro da história brasileira e denunciar e exigir que os golpistas de hoje sejam condenados e sejam julgados. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira e informações de Brasília. Locução, Douglas Matos. Se alimentar como um ato político e comida sem veneno,
O Armazém do Campo reúne as duas coisas com a agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da reforma agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST, além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha. Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem. E falando em golpismo, o Datafolha publicou na última sexta-feira uma pesquisa em que 65% dos entrevistados consideram como ato de vandalismo as ações que ocorreram no 8 de janeiro, em que pessoas invadiram e depredaram os prédios dos três poderes. Quem detalha essa pesquisa pra gente é a nossa repórter Denise Salomão. A invasão e depredação dos prédios dos três poderes em 8 de janeiro de 2023 foram considerados atos de vandalismo para 65% dos entrevistados pelo Datafolha. Ainda de acordo com a pesquisa do Instituto, divulgada na última sexta-feira, para 30% o que ocorreu foi uma tentativa de golpe de Estado. Cerca de 5% não souberam responder. Além disso, o ato foi considerado vandalismo por 77% dos eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro e 52% dos eleitores de Lula na última eleição presidencial de 2022. A diferença entre eleitores de Lula e Bolsonaro também aparece quando se pergunta diretamente se o ocorrido foi uma tentativa de golpe de Estado. Neste caso, 46% dos lulistas enxergam dessa forma o 8 de janeiro, índice que chega a apenas 16% entre os bolsonaristas. A pesquisa também fez perguntas sobre uma possível anistia aos envolvidos no 8 de janeiro pelos crimes que cometeram. Até o momento, 159 pessoas já foram condenadas pelo Supremo Tribunal Federal. Para 63% dos entrevistados, os participantes e financiadores devem ser responsabilizados e punidos. Já 31% disseram ser a favor da anistia. Outros 2% se disseram indiferentes ao assunto, enquanto 4% afirmaram não saber. O pedido de anistia foi feito pelo próprio ex-presidente durante uma manifestação na Avenida Paulista, região central de São Paulo, no último dia 25 de fevereiro. O assunto também é destaque entre os seus apoiadores, que consideram as acusações e condenações uma perseguição do atual governo. No total, foram entrevistados 2.002 brasileiros nos dias 19 e 20 de março em 147 cidades. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou menos. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em São Paulo, locução Denise Salomão. Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br. E a gente reforça aqui aquele recadinho que ninguém pode esquecer. É possível retransmitir o nosso programa Bem Viver aí na grade de programação da sua rádio. Já são mais de 100 emissoras fazendo a retransmissão em todo o país. A lista dessas rádios está disponível no nosso site. Se você representa uma emissora ou conhece alguma emissora que pode entrar nessa rede, basta se cadastrar acessando o radio.brasildefato.com.br. Lá você clica em como ser uma rádio parceira. E não esqueça, estamos também nas principais plataformas de podcasts. Dá para ouvir o programa no seu tempo, a hora que você quiser. É só acessar o site do Brasil de Fato ou buscar o programa nas principais plataformas de podcasts, como Spotify, Deezer e Google Podcasts.
E o governo do Distrito Federal lançou um plano de acolhimento para a população em situação de rua. Mas logo na primeira ação concreta, o plano já criou polêmica. Movimentos que lutam pelos direitos das pessoas em situação de rua criticam a falta de políticas bem estruturadas e que coloquem a moradia como questão central. Confira na reportagem de Flávia Quirino. Segundo o levantamento do Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal, Brasília conta com cerca de 3 mil pessoas em situação de rua. Com histórico de remoções forçadas, o governo do Distrito Federal lançou neste mês um plano de acolhimento às pessoas em situação de rua. A medida veio depois de o Supremo Tribunal Federal proibir a remoção forçada desta população em todo o país. O presidente da Câmara Legislativa do DF, Ricardo Vale, acompanha a elaboração do plano e avalia. Plano extremamente importante para o momento em que o Distrito Federal está passando. O aumento da população em situação de rua aqui está muito grande. Faltava uma política aqui no Distrito Federal. O governo apresenta essa proposta. Cria um GT com várias secretarias, inclusive com a participação da Câmara Legislativa. Portanto, é uma situação importante, não estava acontecendo, a população de rua crescendo aqui no Distrito Federal, tem uma política clara. No entanto, a primeira medida concreta do plano foi polêmica. No dia 15 de março, houve uma ação nas imediações do Centro Pop, localizado na Asa Sul, região do Plano Piloto de Brasília, onde viviam 24 pessoas. A remoção destas pessoas foi chamada pelo GDF de zeladoria urbana. Para organizações que trabalham com a população de rua, foi uma medida higienista. O coordenador do Instituto Barba na Rua, Rogério Barba, criticou. O Brasil foi um desastre. Em frente ao Centro Pop, uma higienização, aonde ali retiraram aquelas pessoas dali, e a maioria daquelas pessoas não tem onde ficar. Algumas pessoas foram levadas para algumas casas de acolhimento que têm condições de acolher. Outros chegaram lá, os nomes não estavam na lista. E hoje a gente tem aí um governo que está tentando fazer uma higienização nos espaços aonde os empresários pedem. O que falta para o governo? Falta o governo ter política pública eficaz. O coordenador do Instituto no setor, Rafael Reis, completa. Qual foi a primeira ação que o GDF toma, nessa apresentação desse plano e de medidas? A retirada das pessoas em situação de rua de determinados locais. A gente entende que é preciso enfrentar esse processo de gentrificação, esse processo da arquitetura hostil, esse processo de olhar para a cidade e enxergar uma cidade só para alguns. Brasília é uma das cidades mais desiguais do país. Então é preciso a gente entender que a população em situação de rua, o aumento da população em situação de rua pós-pandemia é fruto de uma desigualdade social, do aumento do desemprego, e não são políticas gentrificadoras, não é fazendo um processo de higienização que essa questão vai ser resolvida. O relatório do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, lançado em 2023, apontou que a população em situação de rua no DF é a maior em proporção do que a média nacional. A cada 1.000 habitantes, 3 estão em situação de rua. Segundo informações do GDF, o DF Legal registrou 74 pontos de ocupações espalhadas pela capital, seja de espaços para mendicância, acampamentos sazonais ou concentração de catadores de materiais recicláveis. Rogério Barba destaca. A população de rua hoje, nós temos 3 eixos. Tem uma pessoa que está em situação de rua que até ela tem com falta de emprego. Nós temos a população em situação de rua que tem problema de saúde mental. Nós temos uma população em situação de rua que tem problema com corrupção, com álcool, com crack. Se junta todos esses 3 numa política só, não consegue se resolver. Em audiência pública realizada no dia 12 de março na CLDF, convocada pelo deputado Ricardo Vale para debater sobre essa população, Joana Dark Basílio, do Núcleo DF, do Movimento Nacional da População em Situação de Rua, falou sobre o direito à cidade. A gente pode dizer o que a gente quer? Apesar das vezes a gente estar drogado, estar desorientado, estar sujo, estar maltrapilho, estar sem se alimentar, a gente consegue decidir por nós mesmos. A gente não quer rédea do Estado mais não. A gente quer ter direito à cidade, direito à liberdade, direito a escolher o que queremos, onde queremos viver, o que queremos comer. O que muda a vida das pessoas, eu sou
A prova viva disso é moradia digna, é emprego. De Brasília, para a Rádio Brasil de Fato, Flávia Quirino. Oi, pessoal. Eu sou Rosana Fernandes, da Coordenação Política Pedagógica da Escola Nacional Florestan Fernandes. E hoje eu tenho um convite especial para você. A Escola Nacional Florestan Fernandes precisa do seu apoio para continuar promovendo a formação política da classe trabalhadora. Desde 2005, mais de 40 mil pessoas do Brasil e do mundo já passaram pela Escola Nacional, que continua existindo por meio da solidariedade dos movimentos populares e associados que contribuem com esse projeto. Conheça o trabalho e seja um amigo da Escola Nacional Florestan Fernandes. Acesse www.amigosenff.org.br e saiba mais. E agora nós vamos falar de meio ambiente. Nós destacamos aqui no programa na semana passada as críticas que ambientalistas fizeram com relação ao projeto de lei 364 de 2019, que pretende mudar a lei de proteção da vegetação nativa. O PL foi aprovado na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados no último dia 20 de março. Em repúdio a essa aprovação, pesquisadores da Embrapa lançaram um manifesto. Quem explica melhor esse assunto para a gente é a nossa repórter Denise Salomão. A CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados, aprovou um projeto que pretende alterar a Lei de Proteção da Vegetação Nativa. Depois de ganhar o aval do colegiado, a matéria ainda precisa ser votada no plenário da Casa. A proposta reconhece a existência de área rural consolidada, ou seja, área de imóvel rural, com ocupação antrópica pré-existente a 22 de julho de 2028. Na prática, o projeto legaliza propriedades em áreas de preservação permanente, de reserva legal ou de uso restrito. Pesquisadores e analistas da Embrapa lançaram um manifesto repudiando a aprovação na CCJ. Segundo o documento, se o PL virar lei, boa parte das vegetações não florestais em todos os biomas brasileiros poderão ser convertidas em outros usos. Os cientistas acreditam que isso reduziria de forma significativa a disponibilidade e a qualidade da água, além do impacto dos estoques de carbono. O texto destaca, abre aspas, somos o país mais biodiverso do planeta e isso se dá pela soma de todos os seus biomas e ecossistemas, florestais e não florestais. O PL 364 de 2019 relega e desqualifica a proteção dos ecossistemas nativos não florestais a uma condição inferior quando comparado às florestas ou quando foca somente nas árvores. Isso demonstra o enorme desconhecimento daqueles que pautam essa proposição equivocada e destrutiva. Fecha aspas. Os pesquisadores denunciam ainda que a proposta é insustentável e sem embasamento. Isso porque ignora a diversidade dos biomas brasileiros e a importância deles para a preservação e o próprio desenvolvimento do Brasil. Da Rádio Brasil de Fato, com informações de Brasília e apoio da redação em Porto Alegre, locução Denise Salomão. Qual foi a última vez que você ajudou a salvar uma vida? Nájila Lima, do Hemocentro do Ceará, tem um recado para você. As doações de sangue, elas devem acontecer todos os dias, não somente em datas comemorativas como Semana Santa, Natal. O paciente ele não escolhe o dia de adoecer, a gente não tem sangue em farmácia, nem em laboratório. A gente realmente precisa contar com a disponibilidade, a solidariedade das pessoas. Tome uma atitude e salve vidas. Doe sangue. Uma parceria Rádio Senado. E o mês de abril está só começando, mas pelo que indicam os meteorologistas, a previsão para este mês é de temperaturas elevadas em boa parte do país por conta do fenômeno El Niño. A reportagem é de Madison Euler,
da Rádio Agência Nacional. Como abril é um mês de transição entre os períodos chuvosos e seco na parte central do país, no centro-leste do Pará, Tocantins e em grande parte da região nordeste, a previsão indica chuva abaixo da média. Mas o Instituto Nacional de Meteorologia informa que, como as águas do Oceano Pacífico aquecidas, o fenômeno El Niño ainda vai atuar no clima do país neste mês de abril. Isso quer dizer que será um período de escassez de chuva em algumas regiões e índices acima da média em outras. Justamente por causa do fenômeno, a temperatura segue acima da média para os 3 estados da região sul do país. Mas junto com o calor, estão previstas chuvas acima da média e, segundo o INMET, não estão descartadas frentes frias e chuvas mais intensas que podem causar transtornos. Também estão previstos volumes de chuvas acima da média para o sudeste e o centro-norte de Mato Grosso do Sul. No sudeste, nas áreas de menor altitude, haverá dias com picos de calor, mas sem as ondas intensas de aumento de temperatura que aconteceram no verão. No Espírito Santo, onde as fortes chuvas das últimas semanas deixaram 13 municípios em situação de emergência, com mais de 11.600 pessoas desalojadas e ao menos 20 mortos, o mês de abril deve ter índices pluviométricos menos intensos. O sistema de previsão do INMET para o mês de abril indica tendência de chuva acima ou próxima da média na parte oeste da região norte, principalmente no sul do Amazonas, Rondônia, sul do Pará e Tocantins. Para o estado de Roraima, que sofre com escassez de chuva desde outubro do ano passado, com 14 dos 15 municípios em situação de emergência por causa da seca, a previsão é que os índices pluviométricos comecem a melhorar, primeiro na parte sul do estado, avançando ao longo de abril para a região norte roraimense. A previsão é que neste mês chova entre 180 e 200 milímetros. Nas regiões norte e nordeste, as temperaturas vão ultrapassar os 26 graus em praticamente todos os dias de abril. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler. Secas, inundações e outros eventos climáticos extremos que afetaram a produção de alimentos nos estados causaram prejuízos e geraram dívidas aos produtores e agricultores familiares. Para solucionar o problema, o Conselho Monetário Nacional decidiu renegociar as dívidas. O repórter Gabriel Correia, da Rádio Agência Nacional, traz mais informações. Produtores e agricultores familiares de estados afetados por eventos climáticos ou com dificuldades para vender poderão renegociar as dívidas de crédito rural para investimentos que vão vencer em 2024. A resolução do Conselho Monetário Nacional está publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira. A partir do dia 15 de abril, as instituições financeiras poderão renegociar até 100% das dívidas deste ano. A renegociação abrange as parcelas de linhas de crédito rural de investimento contratadas com recursos controlados e com o amparo do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, do PRONAMP, Programa ao Médio Produtor Rural e do BNDES. Serão beneficiados os produtores de soja e milho do Centro-Oeste, Sul e do Estado de São Paulo, os criadores de gado de corte, também do Centro-Oeste, da região Norte, além de Minas Gerais, e os criadores de gado de leite, de toda a região Sul, Sudeste e do Estado do Mato Grosso do Sul. Nas linhas de crédito, com última parcela prevista para o vencimento até 2026, 100% do valor das parcelas relativas a 2024 podem ser reprogramadas em até um ano após o vencimento da última prevista no cronograma de reembolso vigente. Já em relação às operações previstas para depois de 2026, as parcelas de 2024 seriam somadas ao saldo devedor e redistribuídas nas demais parcelas a partir do ano que vem. O prazo final para a formalização de toda essa negociação vai até o próximo dia 31 de maio. Segundo o Ministério da Fazenda, a renegociação autorizada abrange operações de investimento das parcelas com vencimento em 2024, que podem alcançar mais de 20 bilhões de reais em recursos equalizados, mais de 6 bilhões de reais em recursos dos fundos constitucionais e cerca de 1 bilhão de reais em recursos obrigatórios. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correia. E o preço dos medicamentos vai sofrer reajuste. O aumento foi anunciado na última quinta-feira. Os preços já podem ser ajustados pelas empresas, mas os consumidores devem ficar de olho nos aumentos abusivos. Vamos ouvir detalhes da reportagem de Douglas Matos.
O preço dos remédios em todo o país terá um aumento de até 4,5%. O reajuste já foi publicado no Diário Oficial da União. De acordo com a CMED, a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, as empresas estão liberadas para elevar os preços dos medicamentos desde o último domingo, dia 31. Segundo o governo federal, esse é o menor reajuste desde 2020, quando a pandemia de Covid chegou ao Brasil. Naquele ano, o reajuste foi de 4,08%, ainda sem o impacto da emergência global. Nos anos posteriores, houve seguidas altas, chegando a 10,89% em 2022, o maior patamar desde 2016. No ano passado, foram registrados 5,6% de alta. E se o consumidor notar aumentos superiores a 4,5%, pode denunciar o caso nos canais de comunicação da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Para isso, são necessários alguns documentos, como a cópia da nota fiscal. A lista completa desses documentos está no site www.anvisa.gov.br. www.anvisatudojunto.gov.br. O reajuste por meio da CMED é feito uma vez por ano e leva em consideração, entre outros pontos, a inflação oficial do país nos últimos 12 meses. No entanto, outros aumentos podem ser realizados por meio de outros índices, como os estaduais, sem relação com a CMED, que é nacional. Neste ano, é o segundo reajuste que ocorre em 10 estados do país e no Distrito Federal. Isso aconteceu devido ao crescimento do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços aplicado no âmbito estadual. Ceará, Distrito Federal, Paraíba, Pernambuco, Rondônia e Tocantins mudaram a alíquota em janeiro. Em fevereiro, houve alteração na Bahia e no Maranhão. Na época, os estados anunciaram aumentos entre 1% e 2%. Em março, os reajustes pelo ICMS foram feitos no Paraná e no Rio de Janeiro. Agora, em abril, será a vez de Goiás, que deve ter o reajuste estadual acumulado com o nacional, recém-liberado pela CMED. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira. Locução, Douglas Matos. Quer saber onde encontrar livros bons, baratos e com conteúdos que te ajudam a entender a situação atual do Brasil e do mundo? Na Expressão Popular. Lá você encontra obras sobre marxismo, agroecologia, educação popular, literatura e muito mais. Com os livros da Expressão Popular, você se fortalece para a batalha das ideias e para a construção de um mundo melhor. Para saber mais sobre o acervo dessa editora popular, acesse o site expressãopopular.com.br ou faça uma visita à livraria na Rua Abolição 201, próximo ao metrô Anhangabaú, em São Paulo. Editora Expressão Popular. E uma última informação antes de encerrar o nosso programa de hoje. Foram prorrogadas as inscrições para o programa Pró-Equidade de Gênero e Raça, promovido pelo Ministério das Mulheres. O programa já está na sua 7ª edição e tem o objetivo de incentivar empresas a adotarem práticas que promovam a igualdade de gênero e raça dentro do ambiente corporativo. A reportagem é de Gabriel Brum, da Rádio Agência Nacional. Empresas com iniciativas para combater o racismo e a discriminação contra mulheres no ambiente de trabalho têm até o dia 30 de abril para se inscreverem no programa Pró-Equidade de Gênero e Raça. O prazo foi prorrogado pelo Ministério das Mulheres. A ação é voltada para empresas com 100 ou mais trabalhadores. A intenção é divulgar novas ideias na gestão de pessoas e promover a igualdade de gênero e raça nas relações de trabalho e na ocupação de cargos de direção. Após a inscrição, as empresas precisam desenvolver e implementar um plano de ação que deve ser executado em até 2 anos. Em abril de 2026, as empresas vão apresentar um relatório com os resultados alcançados. No mesmo ano, o Ministério das Mulheres anunciará as empresas que se destacaram e vai entregar o selo Pró-Equidade de Gênero e Raça. As informações do programa estão na página gov.br/mulheres/proequidade. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. E assim a gente termina a edição do Bem Viver desta terça-feira. Lembrando que você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual. Sintonize lá 98,9 FM na Grande São Paulo. Ou você também pode nos ouvir pelo nosso site no radio.brasildefato.com.br.
O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país. A lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. E eu quero aproveitar aqui esse momento novamente para agradecer esses veículos parceiros que estão sempre com a gente aí nessa sintonia diária. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, no Deezer, iTunes e Google Podcasts. Dá para ouvir quando e onde você quiser. A apresentação do programa de hoje foi comigo, Afonso Bezerra. O roteiro foi com Denise Salomão. Edição e produção de Douglas Matos, Rodrigo Gomes e Mariana Lemos. Trabalhos técnicos de Lua Gattinone, Adilson Oliveira e André Paroche. A coordenação de rádio e TV é de Monize Ravena. A diretora de programas de áudio é Camila Salmásio. A direção executiva, Nina Fidelis. O apoio é da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.